Homem Fênix. Recentemente eu recebi esse comentário aqui e no final dele ele meio que dizia que na opinião dele o Homem Fênix ganhava de geral. E papo, pode parecer até um pouco exagero dizer isso, porque Saitama e outros manos tipo Blast, Garou, God ou até mesmo a Tatsumaki. Só que assim, relendo a luta desse mano com esse mini mano aqui, não é tão exagero pensar assim desse cara não, porque papo, uma coisa é fato, o nível que ele tava na luta deles dois, ele ia tomar um pau da maioria dos personagens de rank alto da obra. Só que o que torna esse mano tão quebrado é a forma que os poderes dele funcionam, porque isso sim poderia fazer ele facilmente se tornar uma dor de cabeça até mesmo pros heróis mais fortes da obra, tipo um Blast ou uma Tatsumaki da vida. Tanto que eu acho que foi muito desse papo que fez o autor tirar ele rapidamente da obra e indo além. Eu me arrisco a dizer, minha opinião, tá ligado? Que as duas vezes que ele foi removido da obra teve uma pegada maior pra comédia pra fazer isso, porque derrotar ele da forma habitual que a gente vê os monstros sendo derrotados na obra ia ser só muito inviável. Tanto que eu acho que a única forma de vencer ele era literalmente obliterar ele, tipo, não deixar nada. Então vamos falar um pouco desse mano e de todo o potencial que ele tinha, mas ainda assim acabou sendo um personagem bem esquecível, tanto que antes de receber esse comentário eu lembrava da topeira que o Saitama venceu na primeira temporada, mas não lembrava desse mano. E bem, eu sou o Felipe e vamos do começo. O Homem Fênix está desde o começo da saga dos monstros presente na obra. Ele foi responsável não só por abordar o Garou para oferecer uma CLT na Associação dos Monstros, como ele também foi quem trouxe a Centopeia Anciã e salvou o Garou na luta contra o Silverfang. Mas aqui entra o papo, tá ligado? Mesmo estando presente já há um tempo e tendo se influenciado em algumas paradas que assim, tiveram consequências bem grandes na obra, tipo salvar o Garou. Verdade seja dita, nessa época ele nem de longe era o personagem mais interessante da obra, seja pelo nível de calamidade dele, que não era lá grande coisa, e olha pra esse mano, tipo, não dá pra levar esse cara a sério. O designer dele como um todo não era memorável, principalmente quando a gente compara com outros bichos que foram aparecendo na mesma saga que ele. E fora que o foco da saga era meio que Garou, então assim, disputar espaço com o Garou era só muito complicado. Então, papo, toda a forma que ele foi introduzido e foi sendo desenvolvido na obra acabou sendo só bem amena. E eu arrisco a dizer que até esquecível. E tudo isso ainda se soma com o primeiro encontro dele com o Kid Império, que não foi nada memorável. E isso em grande parte porque ele já era meio que um bicho random da Associação de Monstros, e ele perdeu como um bicho random da Associação de Monstros, então só foi meio que vida que segue. Mas sim, isso muda, né? Isso só muito muda depois, tipo, o Murata barra o One só traz o maluco de volta com provavelmente a coisa mais quebrada da obra como habilidade. E principalmente pra um monstro, tá ligado? Porque a habilidade dele meio que consiste em ressurreição, isso por si só já tornaria ele uma dor de cabeça gigante pra qualquer herói lidar, mas até aí é algo habitual de uma Fênix, mas nesse caso nem veio por causa disso essa habilidade dele. E sim por causa do personagem que ele interpretava quando usava essa roupa, que meio que ia de ralo em um episódio do programa e no outro voltava lá vivaço, e essa capacidade meio que ficou pra ele por consequência quando ele se tornou meio que um com a fantasia. E como eu falei pra vocês, ressurreição já é uma habilidade quebrada por si só e que conseguiria dar trabalho pra muito personagem da obra. A gente vê outros personagens que têm uma capacidade mais limitada que essa, tipo uma super regeneração, tipo o Zombie-Man ou até mesmo o Boros, que só em conseguir se regenerar constantemente e se manter na luta já era absurdamente quebrado. Agora pensa você literalmente não precisar só se regenerar, porque você literalmente volta se você perder. Então assim, é quebrado, só que é o One Punch Man, né? A obra conseguiu transformar um maluco gostar de caranguejo em uma habilidade quebrada, que ele meio que virou um super humano caranguejo. Então nesse caso também não foi diferente, a obra meio que conseguiu expandir essa habilidade de uma forma absurda e o mais legal, de uma forma que já tinha sido pré-estabelecida na obra antes. Porque assim, uma situação de quase morte pode levar alguém a evoluir, e isso exponencialmente. Assim fazendo esse alguém meio que pegar o limite que ele tinha antes e conseguir expandir esse limite, algo que é possível dentro de One Punch Man, mas é bem complicado também. Já que isso normalmente rola com a monstrificação ou até mesmo injetando paradas artificiais dentro do próprio corpo, tipo fazendo modificações virando meio que um ciborgue, que foi meio que o que rolou com o Genos e alguns personagens dentro da Neo Heroes. Mas um ótimo exemplo a respeito dessa evolução forçada à base de situações extremas e quase idas de F é o próprio Orochi. O Rei dos Monstros não era inicialmente o Rei dos Monstros e muito menos tão forte, já que ele meio que foi criado pela Psychos. E isso usando esse método extremo, tipo de levar a pessoa a quase ida de F junto à monstrificação, e foi isso que fez o Orochi ir evoluindo, evoluindo, evoluindo e se tornar quem ele se tornou. E assim, com isso em mente, o One vai lá e me adiciona um mano que literalmente consegue reviver. É só muito meio que, né,
Então, e só com isso ele meio que conseguiu pegar um conceito que ele já tinha pré-estabelecido na obra e mostrar pra gente o quão realmente era absurdo esse conceito. O Homem-Fênix, a cada vez que vai de F, ele consegue ficar mais forte. Em uma única ressurreição, que foi meio que o que rolou no redraw da luta dele, ele saiu de um monstro bem meia boca de calamidade e demônio pra um nível dragão simplesmente absurdo. Só que mesmo tendo essa capacidade de ficar forte ao ponto de reviver coisas e pessoas, o que é só muito absurdo, esse personagem só meio que foi deixado de lado, mas assim, eu até entendo a obra deixar ele de lado, porque essa habilidade, se fosse explorada da maneira correta, ela provavelmente seria um grande agregador de um monstro muito forte dentro da obra, a ponto de que provavelmente o Homem-Fênix quem seria a grande luta antes do Cosmic Garou, de fim de saga de monstros, tá ligado? Em vez da gente ter o boss que foi a Psy Orochi, a gente ia ter provavelmente esse mano aqui lutando contra a galera. Porque, pasmem-se, ele tinha potencial pra chegar nesse nível, porque mesmo contando com personagens tipo a Tatsuma, que eu sei lá, o Genos, que poderia vencer ele facilmente na luta dele contra esse mini-mano, ele poderia facilmente superar aquele nível e com a distância gritante, e indo além, simplesmente eliminar ele e não ia meio que muito adiantar. Como eu falei pra vocês, eu acho que a única forma viável de tirar esse mano da obra, realmente mandando ele de F, seria literalmente pulverizando ele, e aqui é achismo da minha parte. Mas assim, se um herói vacilasse e mandasse ele de F, sei lá, mais 2 vezes, esse maluco já podia chegar de boa a uma calamidade Deus, tá ligado? E se tornar uma real dor de cabeça pra vários heróis da classe S. Porque assim, se ele saiu da classe demônio em uma única ressurreição e foi parar na classe dragão, pensa quanto ele ia crescer mais 2 ou 3 vezes, tá ligado? E indo além, se a obra realmente quisesse explorar ele, ele podia ser facilmente o primeiro desastre nível Deus que a gente ia ver na saga dos monstros, ao invés da Psy Orochi mais Orochi, porque se ele passasse pelos mesmos experimentos que o Orochi passou, irmão, meio que acabou, tá ligado? Ele podia ser facilmente a coisa mais forte dentro da obra, do lado dos monstros, abaixo somente do Garou Cosmic. E assim, eu falo abaixo do Garou Cósmico porque mesmo tendo potencial pra escalar naquele nível, eu não duvido dele conseguir chegar naquele nível. Eu não consigo imaginar ele chegando no nível do Garou Cosmic, porque o Garou Cosmic teve apoio divino. E falando de apoio divino, papo, o God vacilou muito e não dá poder pra esse maluco, porque pensa o quão forte ele ia ficar com a capacidade dele somada ao poder divino do God. Mas no fim não, tipo, só muito não mesmo. Ele só perdeu de uma forma bem meia boca, e isso seja na versão inicial e no redraw. Ele só meio que, foi derrotado. E isso sem ele mal mostrar todo o potencial dele, e é louco de pensar que esse mano começou meio que como alguém fantasiado, mas papo, olhando desse ponto de vista dá pra ver porque ele não foi tão explorado. Seja porque provavelmente seria muito complicado lidar com ele no futuro de uma forma mais coerente se ele ficasse muito forte, isso sem usar o Saitama, ou até mesmo porque, sei lá, não daria pra encaixar esse mano na luta final com os monstros, porque para os heróis sobreviverem, a obra já teve que puxar muita sardinha pro lado deles. Agora, imagine encaixar um maluco com essa habilidade lá no meio. Então, papo, eu nem julgo quem diz que ele venceria geral. Claro que pra mim, com 4 exceções dentro da obra, tipo o God, o Saitama, óbvio, o Garou Cosmic e o Blast, porque portais só podiam muito prender ele em outro lugar. Mas fora esses, eu realmente consigo imaginar esse maluco crescendo ao nível de, sei lá, bater de frente com a Tatsumaki da vida e até mesmo vencer ela, ou indo além, bater de frente com um maluco tipo o Boros, e isso, claro, seguindo a premissa do poder dele. Mas mesmo tendo todo esse poder e tendo uma capacidade de crescer como poucos personagens dentro da obra mostraram, ele só se tornou alguém bem esquecível. Mas fala aí, o que vocês acham do Homem-Fênix e dessa habilidade dele? E indo além, vocês lembravam desse personagem? E claro, aquele papo, né? Se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, tu sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos. São 3 notificações por semana, por mais que eu esteja tentando aumentar a frequência do canal. Contudo, por enquanto são 3, tá ligado? Deixa o like também, o like me ajuda muito. E se possível, o hypar também ajuda muito o canal. Enfim, fiquem todos bem, a gente se vê no próximo. É meio que isso, falou!